Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal tutorialmaster.com.br, Bruno Alecrim falando e trazendo mais um vídeo onde eu falo sobre 3 dicas para que você possa trabalhar melhor com o arquivo RAW. Exatamente, na verdade são 4 dicas, mas eu não posso considerar a quarta não, eu vou deixar no final para vocês. Vamos lá, o que acontece é o seguinte, todo mundo fala que você trabalhar com qualidade, melhor qualidade possível, aquela coisa toda, tem que trabalhar com RAW. Então você deve estar aqui provavelmente por querer entender mais sobre esse assunto. Show de bola! Então lá vai a primeira dica. O que acontece é que apesar da qualidade que o arquivo tem, ele é mais pesado, o arquivo é maior e tal. Além disso, ele tem uma série de incompatibilidades com a maioria dos programas que você vê mundo afora. Então exige restrições para você trabalhar com o formato RAW. Porém, quando você configura a sua máquina para fotografar no arquivo formato RAW, algumas máquinas, nem todas, tem uma configuração que permite você salvar o arquivo RAW e em JPG. Ou seja, no mesmo clique, ele vai gerar as duas imagens. Isso pode ser interessante caso você não tenha problemas com o espaço de armazenamento, nem de cartão de memória e nem de armazenamento no seu computador. Por quê? Você já tem a mão, digamos assim, o arquivo bruto com todas as informações para quando você precisar e ao mesmo tempo o arquivo JPG também em alta resolução já está disponível para que você possa enviar para o cliente, possa fazer uma coisa mais rápida. Então existe essa configuração onde a sua máquina pode gerar 2 arquivos ao mesmo tempo, o que é bacana caso você não tenha problema de memória e lógico caso a sua máquina suporte. Essa é a primeira dica. A segunda dica é bem relacionada à primeira, eu até prefiro a segunda e você vai entender por quê, que ela serve como uma alternativa para a primeira. Bem bacana. Antes eu quero só fazer um comentário, caso os nossos vídeos estejam contribuindo com você de alguma maneira, deixe a contribuição também, é apenas um clique, cara, critério de qualidade para o Google. A gente só pede porque todo vídeo passa pelas mesmo métricas de análise de qualidade do YouTube. Então quando você curte o vídeo, você está dizendo para o YouTube que o vídeo é de qualidade, basicamente. Então isso é muito importante mesmo, por isso que a gente pede. Além disso, é uma maneira de você dizer para a gente, Bruno, continua gravando porque tá bacana. Porque eu fico analisando se os vídeos estão tendo uma boa taxa de curtida, digamos assim, para que a gente fique motivado até a continuar com o projeto, beleza? Então a sua curtida é muito importante mesmo. Muito obrigado, clique. Continuando, a segunda dica, como eu falei, é relacionada à primeira. É uma alternativa à primeira e por que eu até prefiro a segunda? Primeiro que ela não vai gerar duplicidade dos seus arquivos desnecessariamente. Essa é a primeira questão. A segunda vai te dar acesso rápido aos arquivos caso você precise. Eu estou me referindo a script de exportação, de conversão. O Photoshop, ele tem uma... Deixa eu abrir aqui o Photoshop. Cadê você? Photoshop, tá aqui. Por exemplo, ele tem aqui no Photoshop arquivo, script, processador de imagens. Nesse processador de imagens, eu não vou entrar no mérito desse vídeo de mostrar como é que faz isso, mas ele basicamente você vai dizer, olha, as imagens que eu quero processar estão no diretório X e eu quero que você salve no diretório Y. Você vai configurar, né, essas coisas. E eu quero que pegue no formato tal e jogue no formato tal, inclusive definindo compressão, definindo dimensão, ou seja... você vai definir esses parâmetros, vai mandar o programa rodar e ele vai simplesmente pegar os arquivos que estão em RAW, vai abrir os arquivos e vai converter os arquivos e vai gerar duplicata para você. Agora, aí você fala, pô, mas como assim, Bruno? Você falou que não é que gerar duplicata e esse processo vai gerar duplicata. Sim, vai gerar. Mas primeiro, vai gerar apenas quando você precisar. É a primeira questão de todas. E a segunda, que é bem interessante, é que quando você for gerar duplicata, você vai gerar já nos parâmetros que você precisa. Por exemplo, você pode ter um arquivo RAW em alta gigante e você pode ter uma versão pequena do JPG para visualização na tela, para enviar para o seu cliente, para qualquer outra finalidade. Ou seja, quando você configura a sua máquina fotográfica para gerar o arquivo JPG e RAW, eu não sei, eu acredito que não tenha, como você definir, eu quero o RAW em alta e eu quero o JPG em baixa. Então, eu não sei se tem esse parâmetro. Pode ser que tenha alguma máquina que tenha. Inclusive, se você tiver essa informação do seu equipamento, eu peço que você contribua aqui com o vídeo para enriquecer mais. Afinal de contas, eu estou aqui para contribuir com informação e também quero aprender. Então, você coloca a informação caso você saiba se a sua máquina ela faz essa variação. Porque aí você tem a seguinte opção. Você tem o bruto em altíssima. Quando você precisar, você vai utilizar esse comando aqui de processador de imagens e você vai gerar as imagens exatamente no preview que você quer.
que é que eu não trabalho com RAW assim em grande escala, digamos, mas certamente o que eu faria se eu tivesse essa necessidade? Eu geraria as imagens em RAW, descarregaria para o computador em RAW e automaticamente viria aqui processar essas imagens de noite ou na hora do almoço, alguma coisa assim, que demora um pouco dependendo da quantidade de imagem, e pedia para gerar uma resolução pequena para a tela. Ou seja, uma resolução para você enviar por e-mail, para você, enfim, fazer um teste, alguma coisa de edição. Então, isso é interessante ter, porque toda vez que você quiser abrir uma imagem RAW, tem que ser num programa de imagem específico, mais lento, é restritivo o negócio e tal. Então, você ter realmente um preview é bacana. E é por isso que a segunda dica, ela vale muito a pena, na minha opinião. Tá? Mas ambas são interessantes. A primeira já gera automaticamente a duplicata. A segunda, você configura a duplicata utilizando o processador de imagem, o que é muito bacana, certo? Show de bola. Continuando aqui, vamos à terceira dica, que ela é bem basicona, mas que vale a pena considerar também. Seguinte, se você pretende trabalhar com imagem RAW, é importante que você tenha um programa apropriado para trabalhar com imagens e editar essas imagens, certo? E nesse caso, o programa que eu escolhi para essa finalidade é o Adobe Lightroom, que é um programa voltado para fotografia, para fotógrafos, que traz uma série de recursos interessantíssimos para tratamento de imagem, muito robusto mesmo. A gente vai até falar mais sobre esse programa na sequência. Inclusive, fica um convite para você se inscrever no canal, para você poder acompanhar os próximos vídeos que a gente vai lançar, muito interessante. Se você quer aprender mais sobre computação gráfica, design, Photoshop, enfim, tu vai gostar mesmo, então se inscreve. Mas aí a dica, clica no sininho para ser avisado, senão o YouTube não te avisa quando a gente publicar um vídeo novo. Beleza, então, no caso, o software que a gente está escolhendo aqui é o Lightroom, muito robusto. Além dos recursos que ele tem, ele te permite fazer uma gestão das suas fotos através das bibliotecas, catálogo, bem interessante também. Então, você tem um software apropriado para o uso e edição e uso do arquivo RAW. Senão você fica muito limitado, mais ainda, certo? Então, é interessante. A terceira dica, você escolher um software. O Lightroom, logicamente, não é o único. Caso você lembre de algum outro software interessante, pode também contribuir com a gente, coloca aqui no descritivo. Eu conheço também o Aperture da Apple, que roda apenas no Mac, não roda no PC infelizmente, mas ele é bem parecido com o Lightroom, o pouco que eu conheço dele, porque eu nunca usei, essa é a verdade. Mas se você conhecer algum outro software, ou tiver alguma outra ideia de software, enfim, ferramenta, resumindo, para editar e gerir os seus arquivos RAW, fica aí o convite para você contribuir também com o vídeo, colocando no descritivo. Beleza? Então essas são as 3 dicas importantes que eu quero trazer para você poder trabalhar melhor com o arquivo RAW. E como eu disse que são 4, na verdade a 4 não é uma dica, mas não deixa de ser uma dica, eu realmente considero uma dica, caso você queira realmente aprender a trabalhar com o formato RAW e queira tirar o melhor proveito desse recurso, da sua máquina, vale a pena você procurar no descritivo do vídeo, existem links complementares a esse assunto que nós já publicamos e links que nós estamos publicando. Inclusive destacando o link para você acessar uma playlist exclusiva sobre como trabalhar com arquivo RAW, característico que é, vantagens, desafios, quando usar, quando não usar. Vale muito a pena porque está bem dividido em tópicos, o que certamente vai contribuir bastante com o seu entendimento sobre esse assunto. Beleza pura? Muito interessante mesmo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, lembra da sua curtida. Vai ser muito proveitosa porque contribui com a gente. É uma maneira de você contribuir. Então, muito obrigado. E fica aqui o convite para você também acessar a nossa página de cursos. Tem cursos muito interessantes de nível profissional para quem quer trabalhar com Photoshop no outro nível, manipulação de imagens, que é muito interessante, design gráfico, ou seja, clica lá para visitar nossa página de curso e você vai gostar do que você vai ver, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!